Tá bom? Então, vamos começar. Vou dar uma introdução aqui sobre o tema de hoje, que é a fé sobrenatural. Então, no último bate-papo, a gente falou sobre a revelação, e a gente pensar na revelação, né? Quando Jesus, né, anunciou as verdades, né, que Deus trouxe, né, para nós, todo mundo que recebe essas verdades não tem como ficar indiferente. Então tem que tomar algum partido, a gente não pode ficar em cima do muro, né? E aquelas pessoas que assumem essas verdades, né, se submetem por completo, tanto a inteligência, né, como a sua vontade, a essas verdades reveladas por Deus, isso é o que a gente chama de ato de fé. Então, é dizer sim, né, a Cristo, né, ao que ele revelou. Então, e a fé, essa é uma virtude sobrenatural que ela ilumina, né, a nossa inteligência e anima a nossa vontade para que a gente concorde com firmeza com todas essas verdades reveladas por Deus. A gente não... Essa concordância, ela se baseia não através da própria razão. Então, não é com a razão que a gente vai chegar a descobrir essas verdades, né? Como é algo revelado, então, o motivo da gente confiar em Deus é pela sua autoridade e por ser muito superior a nós, né? Sua superioridade e a sua onipotência, né? E perfeição como Criador e nós como criaturas. É aí que a gente aceita, né, essas verdades. Algumas características que a virtude sobrenatural da fé contém. Primeiro, que ela é um dom de Deus. Então, para a gente poder dizer sim a essas verdades reveladas, não basta só a razão, a gente precisa que Deus nos infunda esse dom, né? Nós temos que pedir esse dom a Deus. Não é possível, pela nossa própria capacidade, a gente adquirir a fé. E segundo, que apesar de existir essa graça de Deus, que é imprescindível, ele é um dom que conta com a cooperação humana. Então, é um ato humano, né? A virtude sobrenatural da fé. Porque ela depende da nossa vontade e da nossa inteligência. Sem isso, nós não adquirimos a virtude da fé. Por isso mesmo, é que ela é também um ato livre. Então, é uma outra característica. Ninguém é obrigado a ter fé. Para acreditar, o homem ele deve responder voluntariamente, né, dizer sim a Cristo, né, que apenas convida, né, a gente vê na história, no Evangelho, que Jesus Cristo convida, né, as pessoas para acreditarem nele, mas em nenhum momento ele força ou impõe às pessoas que estão contradizendo ele, né. Outro ponto é que ele é compatível com a razão. Então, apesar de a razão não ser o suficiente para se chegar à fé, né, um caminho suficiente, ela é importante e ela não se contradiz, porque a fé está acima da razão. E ambas procedem de Deus, então não tem como se contradizer, né? Deus não se contradiz, então se ele dá a fé e nos dá a inteligência, a razão, não é possível que exista contradição. A ciência reta, então, né, ela está de acordo com as verdades de fé. Não tem como a ciência questionar essas verdades, se ela é retamente utilizada. E outro ponto importante, né, característica, é a eclesialidade da fé. E crer é um ato próprio do fiel, enquanto membro da igreja. Então, aquilo que a gente falava do depósito, né, da fé, depósito que foi confiado à igreja para que custodiasse, né, toda a tradição e transmitisse depois ao povo, o próprio fiel, ele acredita, né, ele crê nesse papel da igreja. E uma última característica é necessária para a nossa salvação. Sem a fé, se a gente desconfiar, começar a tremer, né, diante das verdades, se falta a nossa fé, nós não conseguimos a salvação. É aquilo que acontece quando
a gente passa por uma desconfiança é aquilo que diz o profeta Isaías, né? Que ele fala em nome de Deus. Porventura encurtou-se o meu braço para que não vos possa resgatar, ou não me restam forças para vos salvar? Eis que com uma ameaça seco o mar e converto os rios em deserto, de sorte que apodrecem e morrem de sede os seus peixes por falta de água. Eu visto os céus de trevas e os cubro de luto. Então, Deus, sem ele, sem essa fé é impossível a gente chegar à salvação. São Paulo fala que sem a fé é impossível agradarmos a Deus. E no Evangelho de São Marcos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E, apesar disso, né, é importante a gente ressalvar um ponto que, pelos que fala no catecismo, aqueles que sem nenhuma culpa, né, culpa própria, não conhecem o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus de coração sincero e procuram em sua vida, com a ajuda da graça, fazer a vontade de Deus, conhecida através que lhes dita a consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, aquelas pessoas que não conhecem por falta de receberem, né, que nem a gente falava no último encontro, né, aquele hominum non hablo, aquela pessoa que estava pelo caminho tentando entender o Evangelho, e aí Felipe fala, não, mas você não sabe, né, ler, não consegue, não, até agora ninguém apareceu aqui para me explicar, então, não é por isso que a pessoa, se ela buscar retamente, né, a Deus, ela pode também alcançar a salvação. Alguns motivos nos ajudam, né, a nossa credibilidade, apesar de a razão não ser suficiente, né, tem algumas situações históricas que nos ajudam a aumentar e a gente embasar a nossa fé. Uma dos pontos é a gloriosa ressurreição de Cristo, que é o sinal definitivo que ele é o próprio Filho de Deus, a sua divindade, né? Uma pessoa que morreu e ressuscitou a si próprio. Então, a prova certa das suas palavras. Depois, os milagres que ele fez e que os santos também fizeram. Os primeiros apóstolos, né, quando receberam o dom do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em vários idiomas. Então, tudo isso acaba nos ajudando a dar credibilidade à nossa fé. Também o cumprimento das profecias, então, desde quando foram anunciadas no Antigo Testamento, e aí, depois, com a vida, Jesus Cristo cumpriu essas profecias, e mesmo as profecias que ele anunciou e cumpriu. Outro ponto é a sublimidade da doutrina cristã. Então, é uma coisa que, quando a gente vai meditando, entendendo melhor os ensinamentos de Cristo, a gente vê que tem uma tanta beleza, tanta coerência e sabedoria que excede a capacidade humana de compreender e de explicar o que é Deus. Se Deus fosse, se o homem fosse inventar tudo isso, né, a gente vê que não é possível, pela toda a beleza, sabedoria e compreensão. Só pode ter vindo de Deus todos esses ensinamentos. Não é possível que um homem tenha criado isso. E também a propagação e santidade da igreja, sua fecundidade e sua estabilidade. Ao longo de 2000 anos, também ajudam a dar essa credibilidade, né, que é algo real, é uma verdade absoluta. E o caminho outro tema importante é do conhecimento da fé, que a inteligência, ela ajuda a gente a aprofundar na fé. O que, por sua vez, faz com que que cresça a própria fé ao ser melhor compreendida. E nisso, a teologia é a ciência que procura conhecer melhor as verdades de fé, para torná-las mais inteligíveis. Esse desejo, ele só se ele é autêntico, né, dos teólogos, de fato, ele vem do amor de Deus. E os teólogos, eles procuram, então, se eles são coerentes, aproximar cada vez mais de Deus. Por isso que os melhores teólogos são aqueles que têm uma vida santa, né? Os santos são aqueles que não só estudaram, meditaram, mas viveram a fé, né?
Então, esse acho que é o tema mais importante aqui, de toda essa introdução, que é a coerência entre a fé e a nossa vida. Eu peguei aqui um pouco a leitura complementar, que falava de um texto, uma homilia de São José Maria Escrivá, Amigos de Deus, está compilada nesse livro, é uma homilia que fala sobre a vida de fé. E ele fala sobre isso, né? Que quando se vive uma conduta que não está de acordo com a fé, ela se debilita, né? E corre o perigo de perder-se. Sem a vida de fé, a gente viver isso, é perigoso a gente perder a nossa fé. A gente estiver vivendo o contrário, né? Não ter coerência, é perigoso. Então, a gente precisa sempre crescer e perseverar até o fim e pedir a Deus essa luz da fé. E aí São José Maria diz, né? Será que ouve-se dizer atualmente que os milagres são menos frequentes? Pode alguém comentar isso, né? Não seria antes o caso, ele fala, de que existem menos almas que vivem a vida de fé? Será que não é esse o problema, né? As pessoas às vezes ficam esperando milagres espalhafatosos, milagres, sei lá, não tem uma perna, a perna cresceu, apareceu. E São José Maria mostra que vem nos reforçar essa ideia que o grande milagre foi a encarnação de Cristo, né? O próprio Deus a assumir uma condição humana, né? E viver aqui na Terra. Então, as pequenas coisas, né, que a gente vive pode se tornar grandes milagres. A própria transformação, né, do coração, uma pessoa que não vivia, né, ou não tinha fé e depois começou a ter fé e viveu uma vida, né, buscando a santidade, os ensinamentos de Cristo, né, a transformação do coração, esses são os grandes milagres, né? Se a gente não está muito próximo de Deus, a gente acaba não enxergando isso, né, no nosso dia a dia. Então é isso que ele fala. Então, quais são as sugestões de São José Maria para a gente viver uma vida de fé? Ele tem 3 pontos importantes. Ele fala que a fé tem que ser, em primeiro lugar, operativa. Em segundo lugar, que a fé tem que ser sacrificada. E, em terceiro lugar, que a fé tem que ser humilde. Viver uma fé operativa. Jesus nos ensina numa passagem do cego de nascença. Então, ele estava caminhando e aí vê um cego de nascença. Os discípulos perguntam para ele, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Apesar de eles estar tão próximos de Cristo, a gente vê que eles começam a pensar mal desse pobre cego. Isso nos deve alentar a que a gente não se surpreenda, né, se a gente encontrar fiéis que estão se comportando da mesma forma que esses discípulos, né? Tão próximos de Cristo, mas por algum motivo podem ter um comportamento ruim. E Jesus faz o quê, né? Ele poderia resolver isso facilmente, né? Poderia arrumar um medicamento, alguma coisa lá, né, feito por um alquimista, algo milagroso, passar no cego lá, ó, toma isso aqui e resolve. Não, ele quis fazer algo diferente, né? Ele pegou, ele queria usar o lodo, né? Ele queria empapar a terra. Então, primeiro ele cuspiu no chão, né? Era necessário, pegou aquela terra, né, que estava empapada, que virou lodo, e passou nos olhos do cego. E falou, vai te lavar na piscina de Siloé. E ele foi, né? Esse cego foi lá, se lavou, e quando se lavou, os olhos se abriram, ele começou a enxergar pela primeira vez na vida. Então, que exemplo de fé São José Maria fala, né, desse homem cego, né? Um homem que viveu mesmo essa fé operativa. Jesus Cristo pediu aquilo para ele, ele foi lá e fez, né? Então, ele cumpriu, né, essa recomendação de Jesus. E os cegos depois buscou, né? Os fariseus começaram a questioná-lo, né? E ele falou, né? O cego, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Corresponder com obras aos convites do Criador.
Esse é um dos pontos importantes que São José Maria fala, dessa fé operativa, né? Enxergar a vontade de Deus e viver, né? Isso nos aumenta a fé. Em segundo ponto, é a fé sacrificada. Então a gente pode lembrar daquela história de outro cego, né? O Bartimeu, filho de Timeu. Ele ficava sempre no mesmo local, né, pedindo esmolas. E um dia estava diferente, ele ouviu um barulho, uma multidão, porque Jesus estava se aproximando com a multidão e os discípulos, e ele pergunta, né, o que está acontecendo, né, diferente, né, e as pessoas falam, é Jesus de Nazaré. Aquilo inflama tanto a alma dele, né, que ele começa a gritar, né, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas começam a repreender ele, né, por que você não, né, cala-te, né, fica quieto, né, começavam, e isso acaba, ele não está nem aí, começa a gritar cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É um pouco aquilo, né, São José Maria fala, que quando somos sacudidos por alguma inquietação, quando Deus nos fala alguma coisa no coração, né, queremos estar com Jesus, mas às vezes os amigos, os costumes, as comodidades, o ambiente vos repreendem. Pare com isso que você vai fazer é uma loucura, né? Alguma inspiração de Deus que vem no nosso dia a dia. E esse cego não, né? Ele continua assim, insistindo. Até que as pessoas falam para ele, ânimo, né? Jesus percebe, né, isso, né? Tá ouvindo desde o primeiro instante esse clamor do cego. Mas é mais ou menos o que acontece com a gente, né? Jesus espera que a gente insista para que a gente perceba que a gente se convença que a gente precisa dele. E aí ele fala, né, as pessoas, ânimo, falam para o cego, ele te chama, né? Essa é o chamado, né, a vocação cristã. E aí o que é preciso, né, para seguir esse chamado de Cristo? Não só, né, para a gente seguir essas obras, o que o cego faz? Ele lança fora a capa que ele tinha e levanta de um salto para ter com Jesus. Ou seja, é preciso a gente se desprender, né? São José Maria fala, é preciso um sacrifício, né? Essa fé sacrificada. Jogar fora tudo que estorva, tudo que a gente precisa renunciar e tudo que sobra, tudo que é supérfluo. São José Maria fala, sai da tua poltronaria, do teu comodismo, dos teus pequenos egoísmos, dos teus probleminhas sem importância. Despega-te da terra, tu que estás aí rasteiro, achatado, informe. Ganha altura e peso e volume e perspectiva sobrenatural. Sem esse sacrifício, nós não conseguimos também alcançar a virtude sobrenatural da fé. E o último ponto é viver a fé humilde. E aí a gente pode lembrar de outra passagem do Evangelho, que é daquela mulher que padecia durante 12 anos de um fluxo de sangue. E aí a gente pode imaginar quantos médicos ela passou, né, em 12 anos tentando buscar a cura e não conseguia. E aí teve a ocasião de ela tá próxima de Jesus e ela tinha uma fé tão grande, né? Apesar, diferente da de Bartimeu, né? Não era aquela fé de gritar, né? Mas uma fé muito humilde. Ela falava que, ainda que eu apenas tocasse no manto de Cristo, né? No seu manto, ficarei curada, né? Ela pensava nisso. Ela aproximava sem que ninguém notasse, né? Com grande humildade de Jesus. E devemos ter essa fé humilde, né? E fazer todos os nossos trabalhos por Deus, para a sua glória, né? Porque São José Maria fala, né? Não nos enganemos, nosso Senhor não depende nunca das nossas construções humanas. Para ele, os projetos mais ambiciosos não passam de brincadeiras de crianças. Ele quer almas, quer amor. Nós temos que trabalhar muito bem no nosso dia a dia, né? E essa fé humilde é esse trabalho com os olhos postos em Deus, né? Porque as ocupações habituais são a matéria que a gente vai usar para glorificar Deus. Cada situação do nosso dia a dia. Tem uma passagem da construção da Universidade de Navarra, que São José Maria impulsionou,
algumas pessoas lá na Espanha a construírem essa universidade. E depois de construída, chegaram e falaram para São José Maria, bom, aqui está a universidade que você pediu para a gente construir essa universidade, aqui está ela, né? Ela está pronta. E São José Maria fala para eles, eu não pedi para vocês construírem uma universidade, eu pedi para vocês se santificarem construindo essa universidade. Se vocês não se santificaram na construção, vocês perderam tempo, não valeu de nada o que vocês fizeram aqui. Então, se a gente não tem essa humildade o nosso trabalho do dia a dia, será que ele está glorificando a Deus? Será que realmente está um trabalho que a gente pode oferecer a Deus? Senão a gente está perdendo tempo, não valeu de nada o nosso dia. Pode ter um dia passado em vão. Se não foi feito dessa forma, foi um dia perdido. Essa é a humildade que a gente deve buscar. Porque senão a gente vai ser como aquela figueira frondosa, né? Que Jesus estava passando pelo caminho e ele sentiu fome. Ele falou, estou com fome. Ele viu uma figueira, aproxima-se dela, só que ela só tinha folhagem, estava sem frutos. Que isso nos faça pensar, né? Uma figueira frondosa, mas sem frutos. Será que em nós só está de pé a fachada cristã, mas falta o proveito, os frutos? Será que é isso, né? Jesus fala, né? Nunca mais nasça fruto de ti, para essa figueira. Imediatamente a figueira secou. Então, uma figueira sem frutos é uma passagem dura, né? Do Evangelho, né? Mas nos anima a reacender a nossa fé e a viver segundo a fé. E aí a gente pode, para terminar aqui, lembrar de São Paulo, que a virtude se fortalece na fraqueza. Quanto mais enxergarmos a nossa miséria e pequenez perto da grandeza e onipotência de Deus, vamos sentir a necessidade de confiarmos e pedirmos mais a sua ajuda, o que abre o caminho para a graça de Deus, para a graça, e Deus vai sustentando a nossa fé. São esses pontos importantes que São José Maria fala. Então, vivemos a fé de forma sacrificada, humilde e operativa. E só para concluir, mas o texto ainda fala que é importante a gente evitar alguns perigos, então, para a nossa fé, cuidarmos do que a gente vai ler, né? Os católicos, eles devem evitar os perigos que publicações podem, às vezes, fazer mal, né? Então, sempre se orientar antes de ler algum livro, né? É um detalhe importante que a leitura pode, se tiver mal intencionada, pode perder a fé com isso. E aquela fé que a gente recebe também a gente não consegue guardar para nós mesmos, né? É sempre uma luz que se acende em nós e não dá para a gente esconder, né? Jesus fala que a gente tem que colocar no alto para que todos vejam, né? Então, quando a gente recebe a fé, né, e aceita as verdades de Cristo, dá aquele sim, né, é natural que a gente queira difundir essa fé com os demais, né? Então, era essa a ideia aí do texto, a introdução. E vamos bater um papo aqui. O que vocês também pensaram, tiveram... Não sei se anotaram alguma coisa, já tinham lido, né, sobre o texto. Acho que o pessoal de São Carlos aqui está pelo YouTube, não sei se mandaram alguma coisa também, João. Acho que eles estavam conectados, né? Acho que... eu acho que esses dois são... Verdade. Pode ser o Ricardo Mazzarioli também, lá de Araçatuba, o Ricardo... sim, acho que ele confirmou. Tem não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Algo que eu estava pensando aqui era que no texto falava assim, né? Carece de sentido tentar demonstrar as verdades sobrenaturais da fé. Por outro lado, pode-se provar sempre que é falso tudo o que pretende ser contrário às verdades sobrenaturais. O texto não fala isso como, né? Então eu fiquei com essa indagação, né? Como será que a gente pode provar sempre
que é falso tudo que pretende ser contrário às verdades sobrenaturais, né? Então ele fala no sentido de demonstrar, né? Eu entendo que ele queira dizer demonstrar cientificamente, demonstrar com a razão, né? Então ele fala que não é possível demonstrar com a razão as verdades sobrenaturais, mas por outro lado pode-se provar sempre que é falso tudo que é contrário às verdades sobrenaturais, né? Não sei se alguém pensou nisso. No próprio texto, ele vai dizer que aquele conhecimento que a gente tem através simplesmente da razão natural, que a gente adquire, então, pela ciência metodologicamente correta, ele nunca vai nos afastar de Deus. Ele sempre vai nos conduzir a Deus, porque tem a mesma origem. Deus é... Isso você colocou, né? Sim. Então, esse mesmo pensamento pode se aplicar a isso que você está perguntando. Então, tem duas interpretações. A primeira, você não consegue demonstrar vários dos artigos de fé, porque eles são superiores à razão natural. Daí o título desse tema de hoje, que é a fé sobrenatural, que está acima da razão. Então, você não conseguiria demonstrar que a Santíssima Trindade são 3 pessoas e um só Deus. Então, você consegue, por outro lado, demonstrar que isso não está contra a razão. Isso é possível. Mas no parágrafo em concreto, se alguém começa a dizer uma verdade de fé, bom, mais óbvia, assim como não há Deus. Não, então vai falar, não, é impossível que Jesus Cristo esteja na Eucaristia. Ou então, vamos falar que não se pode, para um batizado, ter alma sacerdotal e ele oferecer o seu trabalho a Deus. A gente sabe tudo isso por verdade de fé. Tem uma explicação de que isso é inteligível, que a gente não chegou a elas sozinho. Então, você pode demonstrar que a pessoa, ao negar uma dessas verdades, está errada. Então, e aí ele vai fazendo isso, a afirmação, enquanto experiência histórica. Vou aproveitar e ter uma citação aqui de São Thomas More, que é o dia dele hoje. São Thomas More, que era grande chanceler do Henrique VIII, e morreu pela fé. Uma das frases dele é justamente essa: é mais breve e rápido escrever heresias que responder a elas. Então, por um lado, é fácil negar alguma coisa da fé, rapidinho, você já disse. Agora, quando você tem que estudar tudo, né, para demonstrar que é uma heresia, que está errado, aquilo é trabalhoso. Mas é possível. Entendi. E eu acho que tem um outro parágrafo também no texto que é interessante. Acho que daí eu dou continuidade aí na discussão. Não sei se você não compreendeu essa resposta que eu dei, porque você estava objetando. Sim. Mas é a definição que São Tomás vai fazer da fé, que é um assentimento, ou seja, é um dizer sim, uma adesão da pessoa que o entendimento faz, pela autoridade de Deus. Não porque ele compreenda, mas porque é Deus que está revelado. 2, que tem que ser a todas as verdades de fé. Alguém que fala assim, eu só aceito 9, essa 10ª eu não aceito, na verdade ele está negando as 10, porque ele está negando a autoridade de Deus. E, justamente, esse assentimento do entendimento se dá por um império da vontade, ou seja, é necessário que o homem, que a vontade dele, que está separada, só que a gente entende, um movimento interior da vontade, livre, diga ao intelecto que não está compreendendo as coisas, que aceite. Então, o grande problema de fé das pessoas, raras vezes é na inteligência. Quase sempre é na vontade. Porque se a gente tem uma vontade débil ou deturpada, ela não manda suficientemente ou manda errado na inteligência. Então, por isso que uma má vida, ou seja, uma vontade viciada, impede que a pessoa tenha fé. É o que falam os Então, teólogos, né?
Desculpe, sim. Não, Pode comentar. Não, eu quero... Não, é que fala aqui, né, que, ou seja, você vê, existem teólogos muito inteligentes e pode estar totalmente contrário às verdades de fé, né, se não vivem, é o que você falou, né, não usam a vontade para poder ter a força natural. A parte das causas de não fé, de negação, está na vontade. E aí, né, mais do que na inteligência do sujeito. Eu, no decorrer das suas considerações, fiquei pensando, pelo menos um dos principais motes que eu rezo diariamente por esses que não têm fé. Que esses, conforme não sei se eu entendi direito, não conseguem se salvar, não tem não vão conseguir se salvar. Tudo bem que tem que ter a consciência, mas muitos que eu conheço que às vezes até tem, mas ele não teve a vontade de destrinchar isso, de entrar no mérito, e por isso é fato, não, esses caras não se salvam mesmo. Ao contrário, fala o texto, né? Na verdade, se eles não receberam não tiveram a oportunidade de conhecer a fé, o texto fala que não, eu entendi. Eles podem se salvar se eles buscarem retamente. Mas se né? eles tiveram a oportunidade e não querem. Entendi. Não querem, ou a vontade do cara tá tão deturpada, tão viciada, que o cara não. Eu vejo ele igual um cara, um índio lá que nunca viu nada. Esse cara que salva. Então, é que eu acho que tem que diferenciar duas coisas. Um, são os artigos de fé, o conteúdo de fé. Né? E o outro, a virtude da fé. Então, no mês passado, o Tadeu abordou a revelação. Então, o que ele falava, principalmente, então, quais são os artigos de fé, no que se deve crer. Tá? É que a gente chama isso também de fé. E hoje a gente está falando, então, da virtude da fé. O ato de aceitar, né, e de viver de acordo com essas verdades reveladas. Então, o que acontece? A pessoa não teve uma instrução, tá, religiosa sobre a verdadeira fé. Mas, como a gente já tinha visto lá no começo, tem a lei natural. Deus inscreveu no coração dela que ela tem que procurar o bem, evitar o mal. Tá? Que ela deve se relacionar com Deus. Que ela deve cuidar dos seus familiares, né, dos seus amigos. Então, e isso é buscar a Deus com sinceridade. Independente de que ela tenha uma instrução na fé. Depois, hoje existe uma situação de muita gente instruída na fé, mas não na fé verdadeira. Então, a pessoa, há muitas gerações, no povo, né, está ouvindo sobre determinada crença. Né? Ela tem fé, enquanto virtude, né, também dada por Deus. Só que não é a verdadeira fé, como nós, os cristãos, temos pelo batismo, porque é um dom que a gente recebeu no batismo. Então, para essas pessoas, antes de tudo, tão confiadas na misericórdia de Deus, a sua busca por Deus vai ser premiada com Deus da fé. Não entendi. Agora, a pessoa que objetivamente teve uma instrução, foi batizada, se nega, Deus respeita essa liberdade, né? Não impõe. O cara tem que ser muito louco. Você tem uma instrução e, na verdade, ele captou aquela. Sim. Então, mas o cara não capta. Esses são os pecados contra o Espírito Santo. Jesus Cristo vai dizer, então, que não se pode perdoar. Não se pode perdoar porque a pessoa não se arrepende. Né? Então, se a pessoa, até o final da vida, está obstinada, né, e não aceitar Deus, Deus fala que tudo bem, que ela se afaste dele. Tá? A vida toda de uma pessoa de fé é se voltar para Deus e falar, Pai, seja feita a vossa vontade. E no final da vida, Deus é que fala para cada um de nós, filho, seja feita a sua. Ou seja, qual foi a vontade dessa pessoa? Está junto de Deus? Então, ok. E no final, não, eu não tenho, né, nenhuma vontade. Mas tem uns caras que é difícil, cara não crê nem a pau não nada. Então, uma mudança. Mas por isso, é que daí tem a gente, por isso que hoje no Evangelho da Missa, para quem assistiu,
volto a lembrar o Novo Testamento, né? Não julguei, senão serei julgado. Né? À medida com que julgardes, serei julgados. Então a gente não sabe toda a experiência complicada que essa pessoa pode ter tido. Tá? E o que a gente deve fazer é justamente isso. Implorar muito a Deus que conceda a fé e que mova os corações dessas pessoas. O que a gente deve mostrar também, que é causa de muitas pessoas perderem a fé, a falta de unidade na fé, a falta de ter bons exemplos. A gente disse, né? Eu até me converteria ao cristianismo, ao catolicismo, se eu visse que eles são virtuosos de fato, né? Que são alegres, que trabalham bem, né? Que são coerentes de vida. Mas no texto, eu li até da cá, falando que muitas vezes a pessoa fala assim, eu acredito em Deus, sou filho de Deus, mas em função da igreja, erros da igreja, eu tenho um certo receio. Aí o texto está bem claro, tá? Não adianta você ser filho de Deus se você não tem a igreja como mãe. Isso é de Santo Agostinho. Né? O texto completo de Santo Agostinho vai falar, né, que é justamente uma situação daqueles novos convertidos, que eles ainda frequentavam, né, alguns costumes pagãos. Então ele dizia, não, tudo bem, eu não vou de fato fazer mal e tal, mas eu não aceito totalmente o que Deus propõe. Né? Então, Deus revelou para a gente o Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Né? Lá em Araraquara, não sei se alguém está assistindo a gente aí agora, foram convidados também para ter. Estou fazendo esse curso durante 2 anos e o que é, antes de entrar diretamente em cada um dos mandamentos, é mostrar isso. Né? Um conjunto de mandamentos que é por vontade e verdade de Deus, que nos revela, que cuida da gente, a gente pode falar. Então, tudo bem. Dos 10 mandamentos, eu só vou viver 8. Conveniência do cara. 2 aí não tá dando, entendeu? 2 aí não tá dando, né? Então só vou viver esses 8. Aí o que acontece? A pessoa que não vive naquilo que acredita, né, acaba acreditando naquilo como vive. Então vai perpetuando o erro e ela já passa a não considerar mais que aquilo é errado. Não, talvez não seja bem assim e tal. Cria uma filosofia própria, né, da vida dela. Né? Que de fato as pessoas podem olhar para a igreja e um mau exemplo nosso, né? Que cada um né, afasta os outros, sim, mas também aí a falta de olhar para as pessoas boas, né? Então, a mesma notícia que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu estava conversando com meu pai ontem ainda pelo telefone e aí falando, nossa, puxa vida, né? A situação aí de corrupção e, né, descaso. Mas, por outro lado, quem algum dia pensou que os grandes diretores, né, de empresas como essas estariam presos? Né? Não falou assim, pô, teve alguém preso e tal. Assim. Então, a mesma notícia sempre você pode olhar por um lado, alguém procurando fazer justiça. Ou ainda. Então, o que melhor arrasta as pessoas para a fé, tá? É o bom exemplo das pessoas, é a santidade de vida. A gente procura que isso seja de uma forma agradável a apresentação. Mas antes de tudo, bom, deixa eu ver como é que você está vivendo e tal. E nas coisas pequenas. Não adianta lá fazer um grande discurso na moralidade. O Dion estava me contando lá que na escola a professora gastou um tempão da aula falando sobre isso, né? E aí, em seguida, virou lá, passou uma prova impossível de ser resolvida e deixou todo mundo ficar consultando material que não era para fazer assim, ou um ou outro. E, bom, o discurso já mata, morre, né? Mas eu acho que é interessante essa compreensão mesmo de que a fé nos é dada pela igreja, tanto que no batismo, quando os pais, padrinhos chegam à igreja querendo batizar o filho, né? Fala assim, o que você espera? O que você espera? A igreja pergunta isso. E a resposta é, acho que a fé. E quem dá a fé é a igreja. Né? Não é alguém que vai objetar, um pai, um padrinho. Não, eu não creio, então não vou batizar meu filho. Vou esperar que ele seja suficientemente grande para depois entender e escolher. Entender ele não vai entender plenamente, né?
Ele vai ficar privado todo esse tempo até ser batizado da virtude, da graça, até escolher. E esses pais que estão fazendo isso estão carregando uma grande responsabilidade, um peso que não tem dado esse presente para o próprio filho, às vezes, ou para outros. Né? Então tem que fazer como aquele pai do endemoniado que pediu para os apóstolos, mas que eles não conseguiram expulsar o demônio. E quando Jesus Cristo pergunta, né, se ele tem fé, mas aumenta a minha vida de fé, minha falta de fé. Então essa oração para que aumente todo dia a nossa fé é muito importante. Então, fazer atos de fé aviva a própria fé. Não compreendo, mas quero entender, né? Quero viver de coisa. E muitas vezes a gente não compreende mesmo e tem que se lançar. É isso. Aí bom, viver, né? Os grandes exemplos da fé foram esses, né? Gente que se lançou adiante. Né? Pegar aí os pais na fé, como aí, Abraão, assim, né? Sai da tua casa, da tua família, para onde eu vou te enviar. Estamos juntos. Então é que é interessante, porque essas narrativas heróicas é a vida de cada um hoje, né? Hoje está lá vivendo mal. Tudo bem. Talvez o que a gente tem que abandonar é menos chamativo. Mas cada dia vai ser assim. Viu um padre aí do interior de São Paulo que está sendo beatificado, que ele abriu uma causa? Eu vi. Sabe, foi fantástico. Passou do coração lá, né? Do coração. Já viu falar? É um nome José italiano. Não, é José Bonifácio. José Bonifácio. Sim, Perto, né? Perto. Então, ele está enterrado lá em Vero Schmidt. É. Ah, é? Acho que é ele. Não, não, cidade não, mas não é esse jeito seguinte, não. José Bonifácio. Ele está enterrado. Então, ou seja, é mais um do É interior. um de São Paulo. sacerdote, é um padre. É um padre italiano. Tem um nome lá italiano. Morreu com 96 anos. Aí eles foram fazer a exumação. O É por causa dos milagres, né? Que vem ocorrendo e foram fazer. Aí tiraram, tava o coração intacto, né? Só com algumas coisinhas mais inteiras. Mas o resto do corpo tinha decomposto. Decomposto. E passou o médico falando, é impossível comprovar isso daí. Demonstrar. Né? Demonstrar. Mas é importante também saber que isso aí não quer dizer nada. E a fé não pode depender só disso aí, né? sim, justamente isso, né? Não é muito fraco. Algumas vezes, Entendeu? então, tanto esses vezes que viram muitos dos milagres de Cristo em vida, depois deixaram que ele fosse crucificado. Foram lá acusar ele. Então, Quando Jesus Cristo fez o maior de todos os milagres, é a própria ressurreição, mas o outro é a ressurreição de Lázaro, né? Aqueles que viram, decidiram matar Lázaro e depois matar Jesus Cristo. Os que viram, são que, pô, isso aí tá... E na vida da gente, puxa, há muitos milagres, né? Perceber bem, assim... Isso que você falou do cara que vive a vida inteira sem fé, né? E se converte, por exemplo, na beira da morte, por exemplo. É um milagre impressionante, né? Pessoa que... Só Deus, né? Sim, Jesus Cristo também narrou isso numa parábola, né? Alguém que sai todo o dia para contratar alguém que está parado na praça lá, né? Então, no comecinho do dia já contrata alguém, no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde. Faltando uma hora para trabalhar, vocês estão aí. Aí dá o plano para cada um. Isso é lógico, a gente tem que entender que nós que tivemos a graça de, desde criança, poder viver a fé, muito mais afortunados aí. Sim. Então a gente pensou, que bom esse cara aí, final da vida só se converteu. Que péssimo. Levou uma vida toda no escuro. Bacana esses milagres todos que você narrou, porque tem essa simbologia também de que a fé é uma luz. Ela ilumina, ela dá sentido na vida da gente. Né? E o que essas pessoas aí, antes de ter a fé, né, antes de receber a iluminação, eram cegas, né? Não sei. Mas será que esse cara não está pegando uma cruz violenta, assim, que daí o jeito que converte, que lá não serviu antes dele ter fé, pelo menos como para pagar os pecados dele.
Aí é Então, que presumir muita coisa, né? É toda uma questão de mérito que é complicado, né? Porque Não cabe a gente. exatamente, aqui não cabe a gente. Aqui no interior, muito no interior da alma. O cara é bom, o cara é desafio. Quem não tem fé, pode nem ser um cara. O cara que não tem Pode fé. ser ruidoso, da gargalhada, mas O cara só fica louco. É a maior cruz para um cara sim, só que muitas vezes está tão obstinado nisso que não demonstra, sabe? Né? Que não demonstra, que vive lá, assim, né? Negando, não vou nem me manifestar, né? Aliás, você passou na palestra um depoimento de uma mulher com câncer. A pessoa, puta, eu nem lembro o que ela falou, mas ela falou assim: beleza, minha sorte foi essa, eu muitas vezes, câncer que eu tenho. Agradecendo, né? A contrariedade. Como pediatra, tem as crianças que nascem com alguma deficiência, e muitas vezes vem para unir mais ainda o casamento, evitar a separação, é o filho mais querido, né? Os outros irmãos todos se desfazem dele. No sentido da dor, do sofrimento, vai ter um tema aí mais para frente abordando isso, mas é esse megafone de Deus aí para demonstrar se a pessoa vai ter fé ou não. Na verdade, às vezes a gente olha a vida de umas pessoas e fala que ela está levando uma vida, mas antes de tudo a gente deveria considerar que, puxa, Deus me poupou de ter passado por isso. Né? A mesma situação que deu para aquela pessoa, né? O pai que teve, né? As situações interiores, né? As angústias, né? Tudo isso. Então, o que a gente falava antes da visão é assim: o que era melhor, né? Alguém que desde pequeno sempre enxergou tudo, sempre viu e até a morte continua vendo, ou alguém que não enxergou nada, não viu nada e faltando uma semana para morrer recebeu a visão. É verdade, né? Pô, quem viu todo o tempo é indiscutivelmente melhor. Tudo bem, vai ser uma alegria, vai ser muito mais chamativo, vai ser cuidoso, a pessoa vai nem querer dormir, vai querer só ficar vendo coisas, né? Olhar tudo, observar e tal. Não, é mais chamativo. Poxa, aqui, viu todo o tempo chegando. Então a fé talvez seja assim. Na verdade, a fé não é muito cuidosa, né? Dá frutos, tá? Mas talvez a gente não perceba, né? E no fundo é uma antecipação também da nossa visão, assim, que a gente vai ter de Deus, né? Visão beatífica, né? Divina, quando a gente for para o céu, né? Se formos para o céu, aqui na Terra a fé nos dá isso, né? Sim. Falou, de abrir os olhos. Né? Então, acho que não comentamos aqui ainda isso, mas eu lembro que o texto falava isso. Ensina a compreender, entender a vida, né? A história. Né? Então, é uma coisa que fácil. Muitas vezes você não tem até como descrever a fé. Né? Então, só que a pessoa está serena, né? No final das contas. Né? Então, é isso aí. Sim. E não é simplesmente uma coisa que a gente leva uma vida boa, sim, fácil. Não. É a corda bamba lá, você também fez É legal, né? Tem que jogar a capa. Para a gente ser feliz, o que a gente precisa não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. Né? Então, esse coração vibrante que faz. Não entendi, né, cara? Não existe comodidade. Nem o cara que pode materialmente ter tudo isso, cara. Não tem. Não alcança a comodidade. Sempre vai ter uma. Mas pelo sacrifício, né? Tem, né? Ainda que tem algumas ideias assim ditas cristãs, até de algumas religiões cristãs assim que pensavam, que voltaram a estar em bastante moda assim no Brasil agora, que você ter muitos bens é que você tem mais fé, você está sendo premiado por isso. A escritura da prosperidade, né? Exatamente. Exatamente. Então, e tem muitos santos que compreendem isso até às vezes, bom, talvez isso aí seja a única pouca coisa que a pessoa vai poder cultivar aí, ter um desfrute de bens, né? Porque depois vai passar a eternidade no mal, né?
na ausência deles, então Deus permite. Complicado. Mas você não pode atrelar o ter bem a não fé ou a. Não, o que as Eu pessoas... acho que deu É um erro, eu tô falando que é um erro. Eu. Então, só que o erro é as pessoas querem atrelar o ter bem A ter fé. Não. De tal forma que assim, isso é uma mentalidade protestante de séculos atrás que volta a existir entre os pentecostais. Silas Malafaia. Que se você tem fé, né? Essa situação que a gente vê aí, esse carro, né? Foi Deus que me deu, né? Ele só vê o material, né? Entende? Aprender a Ou então uma frase que depende como a entonação que a pessoa diga, que está bem espalhada por aí, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Daqui para lá. depende da entonação que você vai falar, né? Até aqui, né? Isso também ajudou o Deus Senhor. ajudou, né? Até Ou comprar até esse aqui. carro, Deus ajudou. Né? É, Por isso esse contexto da fé, né? Não um pouquinho assim, eu pego isso, pego aquilo, tal. Não, eu pego tudo. Por quê? Não é porque eu compreendo. Deus está me dando. Né? Coisas que eu acho bacana, que são joias, que me ajudam, meio consolo, mas também aquelas que são mais exigentes, né? Por quê? Eu tenho que estar movido pela graça. Né? É um ato humano? Sim. Mas, antes de tudo, é um ato de correspondência à graça de Deus. E aí, então, quem tem muita fé, mais lhe será dado, é capaz de fazer coisas mesmo. E quem é mesquinho, quem é egoísta, fica assim, limitado. Né? Mover Você tem outras dúvidas aí, outras questões? Não chegou nada Chegou aí também? coisa? Pessoal? Eu nem pego sinal, então Precisava vai decidir chegar já. até que agora tá pegando. Encerrar aqui, Foi a então. primeira vez que participa, não sei se você leu as outras duas anteriores. João passou. Foi ontem ou foi hoje? Quem passou o texto de hoje? Eu não sei se todo mundo baixou. Esses Esses textos, eles estão todos com um e-book. Então dá para baixar todos. Né? Ou você pode baixar um a um, ou lendo. Tem como baixar todos também. Tem o livro inteiro. Vou colocar o link no grupo lá. Quer dizer, na verdade, desculpa a informação que eu estou dando, tem um e-book em espanhol. Eu não sei se tem ele em português. Com certeza. Chama-se Resumos da de Fé Cristiana. E junto tem 50 perguntas sobre Jesus Cristo, em formato de e-book. No final de cada tema? Esse é um outro e-book, né? São dois que ele falou. São dois, exato. Aqueles dois estão juntos no que... Posso fazer uma proposta? Eu já estou pensando no próximo. Acho que vou cortar aqui também. Até Obrigado aí, eu acho que tchau. tá. Pessoal, obrigado. Até a próxima, hein?